Pessoal, muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente com todos vocês, né? E o tema que nós escolhemos hoje é o caminho do mestre e o caminho do discípulo, ou seja, a relação mestre-discípulo. A importância, né, de você ter um verdadeiro mestre para seguir, que possa orientá-lo, que possa introduzi-lo no caminho espiritual. No entanto, nós vamos discutir as questões relativas aos bons e verdadeiros mestres e aos falsos mestres, né? Aquele que te leva para o buraco muito mais, te explora, te escraviza, né? Do que realmente te liberta e leva à transcendência espiritual. Então essa é uma questão muito importante. Nós vamos falar também dos mestres espirituais, porque muita gente, às vezes, né, na própria linha espírita, nas próprias linhas espirituais, que o cara tem um guia espiritual, funda um centro espírita, e muitas das pessoas acabam ficando dependentes daquele guia espiritual, daquele médium. Se o médium não existir, se o médium morrer, você está entendendo? Todo mundo perde o mestre, perde o discípulo. E aquela história toda. E nós vamos falar dessa dependência, às vezes excessiva do mestre. Tem gente que não abre a porta da janela sem ir lá no centro espírita consultar o mestre, consultar o guia. Ai, mestre, o que eu faço? Sabe, cria uma dependência 24 horas. Eu vejo meu irmão, que tem gente que não dá um passo em mim toda semana conversar com ele aqui, né? Então, as pessoas precisam aprender a andar com suas próprias pernas. Por isso que o bom mestre é aquele que não fica dando peixe para o indivíduo. Tem que ensinar a pescar, né? Então, nós vamos falar de todas as questões, vamos debater isso, para que todos vocês, na busca espiritual, que é uma coisa muito saudável, não caiam em armadilhas. É preciso saber ser discípulo e é preciso encontrar bom mestre. Quais seriam as características de um bom e verdadeiro mestre? Que você pode ter confiança de entregar-se a ele, né? Muito bem. Então, nos dias de hoje, se o indivíduo começa a despertar para o lado espiritual, e ele começa a sua busca, começa a sua jornada. Tem muitas pessoas que falam, Laércio, olha, eu comecei a me interessar por isso, faz uns 4 meses, outro eu faz uns 2 anos, e você está buscando isso. E aonde você foi buscar? Então, começa exatamente por aí. A primeira questão é onde buscar, né? Se você entra na internet, você vai ver milhões de escolas esotéricas, de espaço, centros espíritas, religiões. Então, onde buscar? Você vai ter um leque de centenas, né, de religiões. Se você andar na cidade de Limeira, onde nós estamos aqui, eu creio que você na sua cidade também acontece idêntico, você que está me assistindo aí no vídeo, o que prolifera, né, daquelas igrejinhas pequenininhas, né, com o nego tem 20 neguinhos e o pastor lá gritando lá dentro, não é verdade? Aqui em Limeira, cada esquina que você vai tem 2 ou 3 igrejinhas dessa, e aquela coisa que começa pequenininha, depois já vai aumentando, já aluga um salão maior, né? Todas essas centenas de religiões prometendo, né, prometendo algo a você, prometendo a salvação, né? E geralmente, essas igrejinhas ou qualquer seita tem um líder espiritual, tem um líder, tem um pastor, no caso o pastor, e as pessoas vão lá para ouvir o pastor. Geralmente o pastor é um bom orador, lê a Bíblia, tal, estuda. No entanto, esse pastor, ele, às vezes não é um cara com extremo conhecimento de causa, às vezes não tem muita cultura, às vezes só lê a Bíblia mesmo ali, e é fanático por aquelas ideias, e mal interpreta.
ele mal interpreta as escrituras, né, à sua maneira, ok? Ele interpreta as escrituras à sua maneira e vai pregar à sua maneira e vai criar um núcleo. E às vezes o indivíduo simples, humilde, né, com medo de tudo, quer buscar uma orientação, quer buscar uma salvação, entre aspas. Então, você vai ver que sempre essas igrejinhas têm o público, tem as pessoas ali, né? Essas são as mais humildes. Agora nós vamos passar, vocês vão ver as gigantes, né? As grandes gigantes que tem até os telepastores, né? Ou seja, essas igrejas monstruosas compram canais de televisão, são donas de sistemas de comunicação intensa, né? Movimentam uma massa gigantesca e também movimentam uma energia financeira fantástica. Essas igrejas têm um movimento financeiro, constrói, compra os maiores prédios nas grandes cidades, salões, constroem, né? Tem uma infraestrutura. Os canais de rádio, compram emissoras de rádio nas cidades do interior e usam sua programação 24 horas por dia para pregar, segundo eles, né, uma verdade. E é muito comum nessas grandes religiões de massa, né, ter métodos, aplicar métodos psicológicos, né, que te prendam a eles. Eles precisam prender você. Eles precisam prender você. Você tem que ficar ali, ser um discípulo daquela religião, daquela seita, daquele movimento religioso. Por quê? E eles prometem a salvação, prometem que a sua vida vai melhorar, prometem uma série de coisas, promete que Deus vai cuidar de você. E o seu discurso é sempre em nome de Deus. Todos esses discursos são em nome de Deus, né? Então o pastor sempre fala em nome de Deus, acreditando ele que ele tem a procuração de Deus na terra para fazer isso, né? E ele cria essa perspectiva e essa visão nos discípulos, nos fiéis que ali frequentam. E quanto maior poder de comunicação tem essas grandes redes, milhões de pessoas advêm a esses templos, a esses locais, para receber a palavra, o ensinamento que poderia libertá-lo, trazer paz, trazer, né, o equilíbrio espiritual, a verdadeira espiritualidade, a verdade cósmica, a transcendência. Ok? Eu não vou discutir a questão, né, da grana, da movimentação de dinheiro que essas coisas fazem, porque não é o meu ponto. Vocês sabem o que vai fazer mesmo, eles tiram dinheiro de todo mundo, de todas as formas possíveis, é pagando o dízimo, é pedindo dinheiro toda hora na igreja, todas as sessões que você vai, os caras só ficam pedindo, que a igreja tem que ter grana. Como é que ela sobrevive? Como é que ela paga os canais de televisão? Certo? Como é que ela paga os grandes templos? Tudo isso custa muito dinheiro, essa movimentação. Então as igrejas, hoje em dia, movimentam milhões. E as pessoas reclamam ainda quando às vezes eu vendo meu DVDzinho, né? Minha palestrinha lá, humildemente. Né? Vocês estão entendendo? Então, na maior parte das vezes, nós vamos ter religiões. Isso que eu quero que vocês percebam muito bem, use a sua inteligência, tome muito cuidado com essas religiões, com essas seitas, porque muitas delas vão te escravizar. E elas vão usar um veículo e uma ferramenta para te escravizar. E essa ferramenta é o medo,
é o terror. Essas religiões, elas só sobrevivem por causa de uma questão, né? Essas religiões sobrevivem porque ela espalha o medo e o terror. É isso que ela faz. Essas igrejas todas são terroristas. Por que eu digo que elas são terroristas? Simplesmente porque elas criaram uma figura no arquétipo da humanidade, e essa figura é o demônio. Essa figura que não existe, nunca existiu. Em lugar nenhum essa figura existiu. Você vai ver as culturas orientais, a Índia, a China, o taoísmo, não existe isso. O budismo não tem demônio, não existe. Então elas usam essa figura poderosíssima, esse Satanás, né? Satã. E elas criam uma divisão muito grande, chamada da dualidade cósmica. E nós vamos fazer uma palestra muito clássica sobre esse tema, que nós vamos chamar Céu e Inferno, nesse nosso ciclo. Então ela cria o céu, a morada do divino, de Deus. Para explicar todo o caos, todo o conflito, toda a guerra, todo o sofrimento, todo o mal que existe no planeta Terra, ela tem que criar uma figura responsável por isso, porque o Deus dela, o Deus que ela criou na sua mente, na sua personalidade, não pode ser responsável por esse caos, por essa destruição, por essa coisa toda, guerras, conflitos. Então ela inventa um cara chamado demônio, para jogar a culpa. Certo? E esse demônio é responsável por um lugar no universo onde vão todas as almas arrebatadas por ele, né? Que é o inferno. Então, este é a figura mais terrorista inventada pelas grandes igrejas, pelas seitas de linha judaico-cristã, todas as variações, as suas variações, para criar o medo dessa figura monstruosa que a todo minuto, e a todo tempo, e a todo segundo está tentando arrebatar a sua alma e levá-la com ele eternamente no inferno. E o inferno é pintado como um dos locais mais terríveis de sofrimento eterno, né? Quente, pegando fogo, como se fosse o núcleo da terra, aquelas lavas toda quente. Ok? E aí nenhum cristão que seja tonto quer ir para esse lugar, né? E para não ir para esse lugar, para não ser tentado pelo demônio, não a ser arrastado pelo demônio, vem os salvadores da pátria, que são os pastores das vulgas igrejas, com a procuração do divino em suas mãos, oferecendo a proteção divina contra o demônio. Isso é ou não é terrorismo? É uma das formas mais demoníacas de escravizar o indivíduo, é pelo medo do desconhecido, pelo medo desse arquétipo introduzido na humanidade há milênios. Por isso eu digo, se o demônio deixar de existir, os pastores perdem o emprego. Então eles têm que adorar o demônio. Porque o dia que o demônio desaparecer figurativamente, eles perdem emprego, não tem sentido mais eles existirem, né? Então, esses mestres, entre aspas, né, oferecem a proteção do demônio. E o seu, presta bem atenção, aquilo que Jesus falou, que eu discuti muito com vocês em outras palestras, sobre a questão do lugar sagrado, do templo sagrado. Jesus nunca ligou para isso, Jesus nunca ligou para templo, e templo é o local de escravidão religiosa do ser humano. E ele combateu isso lá em Jerusalém o tempo todo com o templo de Herodes. Porque essas pessoas dizem que o templo
o seu templo construído é o único local onde o demônio não entra. É protegido do demônio, porque ali é um local sagrado. Por essa questão é que os povos convergem para o interior dos templos. Porque fora daquele templo o demônio domina. Deus só tem poder no templo. Fora do templo Deus não apita nada. O demônio é mais forte. Né? E é óbvio, a partir do momento que você cria isso, esse mestre, ele vai começar a fazer uma coisa que eu acho uma das mais abomináveis na face da terra. Vai ditar regras e leis para você seguir. Ele vai te enquadrar, ele vai ditar regras e leis. Mas regras e leis tirado da cabeça dele, tirada do modelo que ele construiu de Deus e que ele construiu do demônio. Isso vem desde a antiguidade, esses modelos. Tá? Por exemplo, a religião judaico-cristã, ela já começa, né, fundamentada no Pentateuco, que é o livro da lei. São 5 primeiros livros da Bíblia, que é o livro, a Gênesis de Moisés e tal, e aí tem as famosas tábuas da lei. Dita que Moisés sobe no Monte Sinai e recebe essas tábuas da lei, recebe as leis, 10 mandamentos, né? Agora eu pergunto, por que Deus não foi lá para Buda e também deu 10 mandamentos, 15 mandamentos? Não foi lá para Lao Tzu na China, também deu 10 mandamentos? Porque só para o judeu. E outra, você tem que entender que naquela época o judeu era um mínimo na face da terra. Era um povo, se tivesse 100 mil habitantes naquela época, era muito. Na época que estavam vagando pelo deserto. Por que só aquele povo nômade, perdido, confuso, teria a intervenção divina? Deus, hein? Hoje, se você assistir Stargate aí, qualquer filme Stargate, você vai ver que quando uma civilização mais avançada aparece, uma civilização primitiva na Idade Média, eles são considerados deuses, né? Com a tecnologia, com a imagem, forças e tudo mais, né? Lá no passado, quantos ETs ou indivíduos mais avançados podiam se manifestar para esses povos? Eram vistos como deuses que vinham dos céus em naves voadoras, em objetos sofisticados. Tudo isso. Era uma tribo tão, talvez eu possa até acreditar no seguinte, sabe? Era uma tribo tão primitiva, sem regras, sem moral, sem uma ética total, era uma bagunça generalizada. Eles não conseguiam se autogestar, criar uma gestão de organização funcional. Uma cultura mais inteligente, observando isso, resolve criar pequenas leis se você olhar os 10 mandamentos, eles são muito simples, é uma lei de organização social. Olha, você não vai matar, né? Não vai roubar, você não vai fazer tudo isso para ter uma organização social. Não tem nada de divino nisso. Os caras aprenderem a viver em grupo, aprenderem a viver em sociedade, são as leis fundamentais de se viver em sociedade. Isso são regras que deveriam estar no seu interior, não precisa ninguém mandar. Precisa vir um Deus lá em cima impor as leis para você. Não é verdade? Uma questão tão simples, né? Que naturalmente qualquer inteligência vai perceber que deve ser assim. Mas ele vai ditar certas regras e certas leis e você acaba ficando escravo dessas leis. Todas as vezes que alguém cria uma lei, você fica escravo, tolhe a sua liberdade. O cristão ou o indivíduo que é ligado a essas religiões, eles passam a ter uma linha muito tênue, eles têm muito medo. Você quer ver uma coisa? Que vocês foram treinados, existe um arquétipo dentro de vocês, que a Igreja Católica enfiou, é exatamente o medo de espírito. Todos vocês, eu tenho certeza, morrem de medo de espírito, de fantasma,
de morto. Quem criou esse terror? Quem criou esse medo inculto? Porque parece que o fantasma, o espírito está associado ao demônio, ao medo, ao terror, aquela caveira, aqueles olhos, aquela coisa, cemitério. Por que a igreja criou isso? Ela criou exatamente para que você não interagisse com as dimensões superiores e pudesse buscar o mestre que não fosse a igreja, que não fosse o templo, que não fosse o pastor. Ou seja, o grande combate que a igreja católica, as igrejas crentes, todas as igrejas crentes da linha evangélica, são combatentes do espiritismo, é exatamente pelo fato de se libertar do jugo do templo e das regras e das leis impostas pela igreja. Porque o sacerdote não vai ser mais o seu mestre. Você vai buscar um outro mestre no plano espiritual, uma orientação direta do plano espiritual. E isso incomoda porque perde o poder. A partir do momento que você encontra um outro mestre que não seja o pastor ou o sacerdote da igreja, ele perde o total domínio e controle sobre você. Então, não se esqueçam, todo pastor, na maioria dos casos, eles tendem a criar um mecanismo de prender e de escravizar você àquele templo. Ele não permite, ele fala mal do outro o tempo todo. Ele coloca medo e terror em você o tempo todo para você não ir lá. Ele fala assim, você não vai em centro espírita porque lá é casa do demônio. Isso é comum você ouvir. Não vai no centro espírita, não vai no centro de Umbanda, não vai porque lá é casa do demônio. Eu me lembro uma vez, eu fui convidado para um evento chamado Evento da Nova Era, em São Bernardo do Campo. Presta atenção, em São Bernardo do Campo. Um grupo lá de São Bernardo organizou um evento, e esse evento foi divulgado nas rádios e tudo mais, certo? Chamava Evento da Nova Era. E era um jantar, inclusive tinha um jantar, os palestrantes iam fazer, era um dia todo. Olha, pois os crentes da cidade, eles levavam faixas nas ruas, faixas gigantescas nas ruas, paravam o trânsito, dizendo, essa coisa da nova era é coisa do demônio, fujam, afastem-se disso, não, mas é um terrorismo mesmo. Até na porta do evento eles foram com mais de 200 fiéis, com placas, com faixas, para que as pessoas tivessem medo de entrar naquele evento. Eu sei porque eu já participei disso, eu vi isso de perto. Ou seja, elas foram condicionadas pelo pastor a acreditar que nós que estamos buscando essa liberdade espiritual, estamos com as forças do anticristo, as forças do demônio. Esse negócio de disco voador, ET, é o anticristo. São falsos profetas. Mas tudo criado pelo seguinte aspecto de perder o poder sobre os seus próprios fiéis. Então eles criam o medo e o terror. O verdadeiro mestre liberta o discípulo, não o escraviza. O verdadeiro mestre liberta o discípulo até do demônio, mas da figura inventada, arquetipal do demônio. O verdadeiro mestre não o quer como um discípulo desse mesmo esquema para servi-lo. O verdadeiro mestre não precisa de ninguém para servi-lo. O verdadeiro mestre não precisa do seu dinheiro, ele não precisa de nada seu. É muito importante que vocês observem isso. Quando for procurar o seu caminho espiritual pela vida, quando você for procurar, as pessoas caem nessas religiões, elas se fecham, se bloqueiam, elas passam a ter medo
de tudo. Então esse é um aspecto muito importante que nós temos que entender. Agora vamos ver como é que funcionava no Oriente, por exemplo, como é que funcionam as escolas budistas, antigos templos, os mosteiros, Tibete, né? Vocês vão ver que interessante. Nós vamos estar vendo como é que um discípulo era aceito no mosteiro de Shaolin. Aqui, por exemplo, olha a diferença, ó. Aqui, por exemplo, para você entrar numa igreja e numa seita, os caras vão buscar você na tua casa, não vão? Os caras não andam na rua assim, batendo de porta em porta, querendo pregar, vamos lá para a nossa igreja, não é? Nós estamos com a verdade, nós oferecemos a salvação. Se você está numa vida de perdição, numa vida, né? Vamos lá que nós tiramos você desse caminho, vamos mostrar Deus para você. E eles acreditam nisso, muitos deles acreditam nisso piamente mesmo, que eles estão com a verdade. Muito bem, vamos usar um exemplo que eu conheço muito mais, que eu tenho muito mais afinidade, que é o mosteiro Shaolin, né? O mosteiro Shaolin da velha China. Vamos ver, se você quisesse entrar para o mosteiro de Shaolin, seu monge ia te buscar na tua casa, ia oferecer 1000 maravilhas, oferecer a salvação para você entrar no mosteiro. Vamos ver a diferença, para vocês já começarem a entender como é que as coisas são muito diferentes nas linhas Zen, nas linhas budistas, como essa. Então, todo ano, estava lá o mosteiro era uma coisa fechada, era uma ordem secreta. Eles realmente eram uma ordem secreta. O que se treinava, o que se fazia, o que se discutia dentro do templo era ali dentro, não saía para fora. Esse é o primeiro aspecto. Vamos supor que você, com uma certa idade, não importa a idade, se fosse criança, 15 anos, 20 anos, você quisesse ir para o templo e entrar no templo. Você quer, eu quero fazer parte do templo. Então, você batia a porta. Mestre, o cara atendia você, olha, eu gostaria de ser discípulo, de entrar no mosteiro, tal, né? O cara falava assim para você, olha, você vai voltar dia tal, da época tal, assim, tá, ok? Esse é o período que nós vamos aceitar discípulos. Esse é um costume. O cara ia embora. Então existe uma época do ano específica, os discípulos todos se aglomeravam na frente do mosteiro. Né? Eles batiam na porta, olha mesmo, nós já estamos aqui, todo mundo, tal. O mestre fazia assim para ele, espera um momentinho que o nosso grão-mestre vai atendê-lo, tá? Todos que estavam lá para ser aceitos ou não, que queriam entrar. O cara fechava a porta, mas não voltava mais. E outra, se não voltava mais, passava 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, está pensando que é meia hora? Pô, os monges estavam pouco ligando para fazer discípulo. Ou seja, depois de 2 ou 3 dias ali na porta, que não tinha abrigo contra a chuva, contra frio, contra nada, imagina o que acontecia. Mais da metade, bora. Vamos supor, passava uma semana, aqueles realmente que queriam entrar não saíam dali, ficavam ali. Aí depois o mestre abria a porta, falava assim, vocês ainda estão aí? É? E os caras estavam com fome, porque não saíram dali, não tinha comendo. Falou, o nosso mestre mandou trazer comida para vocês, viu? Aí o cara vinha com um balde de comida, com os pratos, e servia todo mundo. Todos aqueles que comessem essa comida, já eram mandados embora. Bom, eu vou contar a história para vocês, clássica,
Se tivesse 200 pessoas aqui na frente, no primeiro dia, marcada aquela data, olha, se entrassem uns 4 no mosteiro que fosse aceito, era muito. E outra, o período de aceitação era mais ou menos de 3 a 4 meses. Mesmo depois de ter entrado no mosteiro, ele podia ser mandado embora a qualquer hora. Lembra aquela cena clássica? O filme do Kung Fu, o seriado Kung Fu, tem uma história dessa, do menino ser aceito. Depois que todos recebem todas essas malcriadezes dos mestres, essa falta de atenção dos mestres, sobraram 4 discípulos. Aí eles foram ser recebidos pelo grão sacerdote. Aí eles se sentaram na frente, lá os 4, e o mestre aqui. Aí vem presta atenção, vem um cara e serve o chá. Serve o chá para o mestre, serve o chá para ele, serve o chá. Aí o mestre fala, pode beber. Os discípulos que bebessem antes do mestre já eram mandados embora. Olha, nesse seriado do Kung Fu, né, a gente vê que só ele é aceito. Porque ele não bebe o chá. Ele fica ali. Os outros bebem o chá, tudo, né? E o mestre não bebe. Aí ele fica ali esperando. A hora que o mestre bebe, aí o mestre até fala para ele, beba o seu chá. O mestre força ele até, sabe? Beba o seu chá. Ele fala, não. Primeiro o senhor, mestre. O cara, aí o mestre toma, aí ele bebe o chá. Os outros 3 são mandados embora e só ele é aceito. Vocês estão entendendo a diferença? Uma religião vai na tua casa atrás de você, ela sobrevive em função da quantidade de discípulos que ela pode arrebatar. Mosteiro Shaolin estava pouco lixando, muito pelo contrário, ele escolhia a dedo quem ele queria aceitar ou não como discípulo. Ou seja, eu quero que vocês entendam que no caminho Zen, a pessoa tem que estar muito preparada, ela tem que estar muito querendo, ela tem que querer muito mesmo ser discípulo de um desses mestres. Porque ele faz tudo para não te aceitar. E depois de aceito, o treinamento começa. Esse treinamento leva uma vida. Você está pensando que você vai lá fazer aquele cursinho, né? Igual nós aqui no Ocidental, né? Paga R$100, faz um cursinho, já está iluminado. Né? Fazer um curso de reiki, fazer um curso sei do quê. Já vira um mestre em uma semana. Né? As pessoas vêm fazer Kung Fu aqui comigo, vêm fazer Tai Chi. O cara bate na porta, a primeira coisa que o brasileiro faz, com o negro em todo, né? Aí, mano, aí, cara, e aí? Escuta aqui, meu, quero treinar esse negócio aí de Kung Fu, quero aprender a dar porrada. Quanto tempo demora para eu ficar bom? Né? Quer dizer que em 3 meses aí, 6 meses eu fico bom nesse negócio? Eu falei, fica um perfeito idiota. Por isso que a minha academia está vazia. E a do vizinho que está lotada de gente. O que é que eu ofereço? Eu sou um desse cara aqui, ó. Eu aprendi a ser isso aqui. Eu evito aluno, discípulo. Eu seleciono muito bem aquelas pessoas que eu vou querer ensinar. Porque eu não trabalho com a massa. Eu escolho quem realmente está afim de buscar uma coisa verdadeira. Eu não quero escravos me seguindo, me enchendo o saco o tempo todo. Eu quero libertar as pessoas. E libertar dos mestres, dos sacerdotes. Eu quero ensiná-la a ser elas mesmas, a buscar toda a verdade através de si próprias. Essa é a essência do budismo, do zen, do taoísmo. Diferente das religiões ocidentais, que elas lutam, brigam entre si para ter os discípulos, para ver quem tem mais discípulos. Quem prende o discípulo lá dentro não deixa sair, né? Tranca a porta e joga a chave até. Vou mostrar um costume, os costumes
de algumas linhas. Uma pergunta: por quê? Até o Osho, hoje um mestre moderno, né? Existia um costume de as pessoas ir até o seu mosteiro e pedir sannyasi. Sannyasi, em sânscrito, sannyasa significa pedir aceitação do mestre para se tornar um discípulo. Existe um ritual até, se o mestre te aceita ou não, tá? E essas escolas orientais, elas têm um costume, quando você for aceito pelo mestre, ele vai fazer várias coisas com você. Primeira coisa, existe um costume na Índia, no budismo, algumas religiões, de raspar a sua cabeça, né? Vocês perceberam que eu já sou um discípulo natural, né? Os cabelos caíram naturalmente, não precisou raspar, né? Já é zen por natureza, né? 2, eles mudavam totalmente a sua roupa. Tirava a sua roupa comum e te colocava um traje, ou um traje de monge, ou uma roupa diferente. Qual o objetivo disso? Esse objetivo fundamental é uma questão psicológica, arquetipal. O mestre sempre fala isso, né? Por quê? Porque todas as vezes que você fosse olhar no espelho, você ia enxergar uma pessoa completamente diferente de antes. Se você era um roqueiro, né, tá, cabeludo, tá, certo? Aí você olha para o espelho, aquele cabeça raspada. Olhava, não tinha aquela roupa mais toda preta, toda cheia de, né, de metaleiro, aquela roupa de metaleiro, toda cheia de metal para contar, ela corrente para cá, não sei o que tem, né? De repente ele vê uma roupa laranja, um traje laranja, suave, meio. Isso, psicologicamente, fazia com que o indivíduo percebia que ele estava em outro caminho. E que a partir daquela data nascia uma nova pessoa. Não que o traje faz o monge, mas era um costume da tradição oriental. Tirar a tua roupa comum e colocar uma roupa específica. Mudar o seu visual para que você ficasse, a partir daquele momento, percebendo que você estava numa outra direção, você era uma pessoa diferente, você buscava outros valores que não fossem aqueles ligados à sociedade anterior que você vivia. Muitas escolas na Índia, no Japão, na China, ligado ao budismo, ligado ao hinduísmo, têm esse costume até os dias de hoje. Tá ok? E essas escolas, elas passavam a ser praticamente uma família, porque as pessoas moravam no templo, sobreviviam, né, a partir do seu próprio trabalho, horas, tinha um momento que eles trabalhavam na lavoura, cultivavam o seu alimento. Era uma micro-sociedade alternativa. Uma sociedade alternativa que tinha os seus hábitos, seus costumes, suas tradições, sua busca, seus treinamentos, né, dentro de uma outra sociedade imperialista na China, né, aquela coisa de guerras e conflitos. É aquela coisa de escravidão do senhor, do cidadão comum, né? Que a gente discute sempre nas nossas palestras aqui. A escravidão social. Hoje nós estamos falando da escravidão religiosa. Como as pessoas passam a ser escravas dos pastores, das religiões, né? Então essas linhas e essas religiões orientais também elas promoviam esse sacerdócio, promoviam essa forma mais intensa de estar na busca. Os templos tibetanos, conhecidos como o Tibete, o Himalaia tibetano, o Himalaia indiano, vocês têm que entender que lá é o lamaísmo. O lamaísmo tibetano é uma variação budista, é o budismo, na verdade, é o budismo tibetano. Tá? O lamaísmo é uma forma de budismo. Prega todas as tradições do budismo, as linhas
E por isso que tem a mesma costume, raspa a cabeça, tem o traje, tem lá o eremitério. Aí vai surgir variações nas escolas, né? Aquela que vai para a Índia tem uma variação, para a China tem uma variação. É a forma de se treinar, né? E o Tibete também tem suas características. Então, o budismo no mundo, né? Como grande religião, ele foi para a Índia, nasceu na Índia, né? Claro. Aí vai e se expande por todo o Oriente, né? Tá indo para a China, Japão, Tibete, Nepal, Tailândia, todas aquelas regiões, Indonésia, toda a região o budismo se expandiu, tá? E cada cultura que o budismo entrava, né, ele tinha pequenas variações, porque ele não tinha um papa central para seguir as regras e leis, você está me entendendo? O budismo, ele não tinha um órgão central pela qual todos deveriam obedecer aquelas mesmas regras, como a Igreja Católica faz. Roma dita as regras e as leis para o mundo católico. Naquela antiguidade não tinha muito essa organização, não, e, por exemplo, o budismo na China associou-se ao taoísmo e desenvolveu o Zen. E esse mesmo Zen vai para o Japão. O budismo tibetano não é Zen. Não é Zen. O método de se ensinar o discípulo, de se treinar o discípulo, é completamente diferente do método Zen na China e no Japão. Sabia? O Dalai Lama, por exemplo, né? É interessante que o budismo tibetano, ele se tornou um budismo de Estado. Porque o Dalai Lama, ele era tanto o líder espiritual religioso do Tibete, como era o presidente do Tibete. Certo? Por isso que ele foi expulso do Tibete pela China, quando a China considerou que aquela era uma possessão, era uma província chinesa rebelde. Primeira providência que o presidente da China, que a China foi lá, expulsar o Dalai Lama, que era um falso, segundo eles, um falso dirigente político. Porque, na verdade, o tibetano tinha que seguir as leis políticas da China, e não imposta pelo Dalai. E aí o Dalai foi expulso como... Você vê que até hoje, né, a China fica perplexa da vida, puta da vida, quando algum governo recebe o Dalai Lama, né, oficialmente, quando a França, recentemente, numa conferência de paz, recebe o Dalai Lama. A China dá altas críticas lá aos governos por receber o Dalai Lama com honras de chefe de Estado. Certo? Segundo a China, ele não é. Muito bem, essas são as grandes religiões que nós chamamos de... Tem o muçulmano também, certo? Tem o islamismo, que também tem toda uma tradição, tem todo esse processo, e tem todos os seus costumes, que para nós vocês vão achar absurdos, alguns costumes impostos pela religião, e aí cada um de vocês vão avaliar o qual é melhor para você seguir. Tá? E existiam também, tanto na China, Tibete, Índia, e existe até hoje, mestres que não seguem religião nenhuma. Por exemplo, seguidores do Satya Sai Baba. Certo? Sai Baba não prega. Ele fica um pouco do hinduísmo clássico e tal, mas é ele. A mensagem dele, como um avatar da nova era. Considerado pelos alguns indianos como um avatar da nova era. Né? Então, você vai ver, são religiões de um mestre, de um grande líder, vivo. O Osho foi um grande mestre indiano que migrou para o Ocidente e movimentou uma energia muito grande. Ou seja, trouxe para a sua... ele não chamava de templo, o Osho criou uma coisa que ele chamava de comuna. Né? Ou comunidade alternativa. E na sua comuna as pessoas moravam e viviam de forma alternativa. Também mudando seu nome. Tem uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar aqui, ó. Além de mudar a roupa e raspar a cabeça, ele mudava o nome do discípulo. Mudava o nome completamente, você não vai chamar mais João. Aí o mestre batizava você com outro nome. Bratupada, Batida, né, o Pradipa, e inventava um nome indiano diferente para você. Isso é muito importante, porque a partir daquele momento as pessoas começavam a chamar você com um nome diferente. E por incrível que pareça,
Os espíritos orientais, nas quais são os meus mestres espirituais até hoje, os espíritos que eu contato, que são de linha oriental, fizeram a mesma coisa comigo. Eles mudaram o meu nome e começaram a me chamar por um nome diferente. Só que eu era meio jovem na época, eu era jovem, eu não sacava essas coisas, eu não tinha esse puta conhecimento que eu tenho hoje, né? Para avaliar. Eu tinha, 16, 15, 16, 17 anos, sabe? Eu era uma criança, eu estava aprendendo tudo isso. Mas quando eu fui estudando a fundo as religiões, o budismo, eu fui aprendendo que era um costume, que tinha todo um processo psicológico envolvido, era um marco de uma mudança profunda na sua característica de ser, na sua visão de mundo, no seu caminho, né? Então, esses mestres únicos, existem muitos pelo mundo hoje, né? E muitos são os indivíduos que procuram a orientação e o discipulado, pedir sâniase a esses mestres. E no caso, por exemplo, do Osho, no caso do Sai Baba, é muito comum, quando você pedia sâniase para ele te dava de presente uma roupa, certo? Uma roupa. Podia ou não raspar a cabeça, não era obrigatório. Ele te dava um colar, tipo um japamala desse aqui, mas ao invés de ter isso aqui na ponta, tinha uma foto do Osho. Tinha uma pequena foto do mestre. Porque existe um costume no Oriente, que aqui não existe, que é uma certa veneração ao mestre. Os indianos têm uma certa adoração pelo mestre, porque, na verdade, se torna um caminho da entrega aqui. O discípulo precisa ter muita confiança no mestre para entregar a sua vida, né, ao mestre. E acreditar que o mestre vai conduzi-lo, através de seus ensinamentos, a um estado elevado e superior de consciência. Por isso é uma coisa perigosa. Se você cair, se entregar nas mãos de um mestre sacana, safado, que vai te... né? Então, por isso, é muito importante que você saiba quem será e vai ser o seu verdadeiro mestre. Que você promove até uma certa entrega aos seus ensinamentos, você acaba seguindo os seus conselhos, os exercícios que ele vai te ensinar, tal. Da mesma forma, quando o discípulo entrava no mosteiro, ele se entregava àquela vida, né? Mudava, largava totalmente toda a sua existência lá fora, toda a sua vida na comunidade, lá fora nas cidades, e passava a viver sob as regras e leis daquela comunidade, onde aqueles mestres mais velhos iriam te orientar, iriam te ensinar pelo resto da sua vida. Isso é uma entrega, né? Vocês podem assistir um filme, né, tibetano, que eu falei já para vocês, chamado Sansara, tá? Que está na locadora, nos mercados de vídeo. Aí você vai ver o que é essa entrega, né? É um indivíduo que muito jovem entra no mosteiro, mas depois de um certo tempo, ele quer experimentar a vida na cidade, ele quer sair do mosteiro para viver lá, o mundo lá fora, que ele não conhecia. Então ele vai pelos prazeres da carne, ele se casa, constitui uma família, tem filhos, é dono de uma propriedade, ele vive tudo que um ocidental normal vive, uma vida normal fora do tempo. E depois que ele passa tudo por isso, ele vai meditar muito, ele vai abandonar isso e vai voltar para o mosteiro. Essa jornada é muito interessante. Por isso que o filme chama Sansara. Tá? Sansara é muito parecido com o termo Maya dos indianos, ou seja, ilusão. A vida de Sansara ou a vida de Maya. Ok? Nós vamos ter uma palestra específica sobre esse termo indiano. A vida é uma grande ilusão. A vida é Maya. O que é real, verdadeiramente real na sua existência aqui na Terra. Né? Muito bem. Os métodos que cada discípulo, que cada corrente filosófica, que cada mestre vai usar para treinar o seu discípulo varia muito. Tá?
Varia muito de mestre para mestre. O taoísmo clássico e o Zen e o taoísmo são muito parecidos, porque eles praticamente são, o Zen é a fusão do budismo e do taoísmo, criando o método Zen. Então o método Zen é algo assim. Então, tá lá. O discípulo entra por aqui e visa sair, depois de um tempo, iluminado do outro lado. O método Zen é um método muito interessante, que é um método sem palavras. Sendo um método sem palavras, não existe, presta atenção, não existe leis escritas para você seguir. Não existem leis escritas. Olha que interessante essa visão filosófica. Também não existe nenhuma regra ou nenhum conselho que venha do mundo espiritual. Não tem nenhum espírito que vai falar com você ou dizer o que é que você tem que fazer. E o que o seu mestre Zen faz? Como que ele te ensina? Exatamente através de todo esse processo. Ele ensina você a encontrar, ele ensina você a encontrar tudo em si mesmo. É só isso que ele faz. Por isso que eu vejo que esses mestres que seguem essa linha são muito importantes, porque eles não querem nada de você, não querem escravizar você. Eles só vão te ensinar você a voltar para dentro e encontrar a verdade dentro de você, encontrar o Buda e o Deus dentro de você. Não existe um Deus externo ditando regras e leis, escravizando você. Não existe um demônio lá botando medo, não existe o terror aqui. Se você não fizer o que o mestre manda, você vai para o inferno. Você não vai para lugar nenhum, você vai continuar o que você sempre foi. Agora, se você quiser encontrar a iluminação, o estado elevado de consciência, uma transcendência, aí ele vai te ajudar a essa jornada interior. O verdadeiro mestre, ele não te escraviza, ele te liberta do demônio e te liberta de Deus. Olha que interessante. É muito legal, né? Porque ele te liberta dos dois. Aqui não tem nem Deus, nem um ser superior. Muitas pessoas andaram perguntando para mim, recentemente, por que eu parei de fazer as reuniões espirituais. Eu canalizava esses mestres orientais maravilhosos, que davam conselho para as pessoas. Durante mais de 15 anos fiz isso. Nós gravávamos essas reuniões, nós temos aí mais de 1000 dessas reuniões gravadas e os textos escritos. Está aí arquivado no nosso trabalho. Foi muito bom, foi muito interessante. Mas acontecia um fato, e os mestres disseram para mim assim, Laércio, agora chegou uma fase que eu quero que você trabalhe e que o seu trabalho cresça a partir de você, daquilo que você construiu dentro de você, para você expandir. Porque se eu continuar de novo trabalhando como médium, o Laércio parece que não tem muita importância, mas só o espírito que ele canaliza assim. O espírito é o mestre. E sempre foi. Mas está na hora de eu fazer um trabalho também e de levar essa mensagem à frente. De colocar com as pessoas. Porque as pessoas ficavam... Eu tinha um grupo que participava comigo desses trabalhos. Gente, as pessoas ficavam escravas dos mestres. Mas não que os mestres criavam essa escravidão. Elas ficavam dependentes do mestre. A sua vida ficava dependente do mestre, ou seja, ele não dava um passo sem ir consultar o mestre. Ai, mestre, eu vou mudar de emprego, não sei se eu mudo de emprego ou não. O que o senhor acha, mestre? Ou seja, as pessoas, tinha uma dorzinha do lado, com uma pontada. Ai, mestre, estou com uma pontadinha do lado. O que será que é, mestre? O mestre, para com isso e vira, moleque. E se eu não estiver aqui? Vocês precisam aprender a resolver os seus problemas por si só. O mestre não está aí para ser um cabide
sabe? Onde você vai ter que se pendurar e se agarrar nele para poder viver, existir e caminhar. Tem gente que só vai no centro espírita para encher o saco do espírito. Não vai para ajudar, não vai para contribuir. O tempo todo só vai para encher o saco do espírito. Só leva problema, doença. Pô, meu, para com isso. E mestre de linha Zen não gosta disso não. É que os espíritos aqui no Brasil, os espíritos são muito cristãos. Eles aturam tudo isso. Mas no Oriente eles não atuariam não. Mandava todo mundo comer capim, vai se virar, vai cuidar da sua vida. Nós vamos ajudar você, na hora que você precisar, nós estamos ajudando. Você pode ficar tranquilo que nós vamos ajudar. Nós não vamos deixar você desamparado. Mas ficar todo dia no meu pé aqui, né? Saber se casa ou não casa, vem consultar eu aqui. Porque o verdadeiro mestre liberta você da dependência do mestre. O verdadeiro mestre tenta transformar você no mestre. No indivíduo com autoconfiança. Amanhã nós vamos falar disso. A palestra de amanhã vai ser sobre autoconfiança. Você tem que aprender a viver sozinho. Você tem que aprender a andar sozinho nessa vida. A resolver os problemas. Todos que pintar. Fica cada hora procurando mais, sabe? Para de mendigar para o céu. Se vira. Você é um indivíduo forte, tem perna, braço, inteligência. Resolva o seu problema. O mestre vai te apoiar sempre que for necessário. Esse é o verdadeiro mestre. O mestre liberta você dele. O verdadeiro mestre te puxa o tapete. E faz você caminhar sozinho. As religiões de massa aqui não, elas criam a dependência da igreja e do templo o tempo todo. Por isso que o kardecismo tem que mudar. Os centros espíritas tem que mudar, senão o cara todo dia tenta tomando passe. Tem que tomar paz, porque a vida dele é uma merda, né? É um desequilíbrio total, seu trabalho, sua vida. Ele não faz mudanças reais. Ele fica um dependente, um escravo dependente das atividades de um centro espiritual. E não pode. Não pode. É preciso aprender que as pessoas estão trocando de escravidão. Elas estão largando o pastor, mas vai no centro espírita e fica escravo do espírito. Dependência do espírito. Dependência de total, não dá um passo. Não, eu vejo meu irmão, que o nego liga 24 horas por dia para o meu irmão. Aqui tem um problema. Você pode falar para mim, não sei, eu tenho um problema. Se vire, bicho. Claro. Nós estamos aqui para ajudar, mas as pessoas, elas vão em centro espírita só para resolver o problema. Depois que resolveu, nunca mais volta para buscar um estudo, buscar uma transcendência, buscar um crescimento verdadeiro. Elas vão só para resolver aquele problema imediato. Porque está com dor no senão, dor nas costas, porque está com encosto, encado, mas não vai mais no centro espírita. Não vai. Elas não estão buscando, na verdade, crescimento real. Elas estão buscando curadorzinho na canela, no pé, tal, arrumar um emprego. Pô, aí nunca mais vai, nem aparece. Por isso, a minha academia, ela funciona assim. E quando eu for para as montanhas, vai ficar pior. Porque eu vou estar bem longe ainda, vai ser difícil o cara me encher o saco lá. Ele vai ter que ir lá no meio do mato. Você quer treinar com o Gifu aqui? Então você vai treinar com o Gifu aqui. Certo? Vamos fazer um esquema bem zen para ele, bem legal para ele treinar. Não é pagou R$30 por mês, ser obrigado a ensinar ele, sabe? Esquema totalmente comercial das academias. Não, o treinamento verdadeiro é o treinamento onde o discípulo ele precisa querer muito e se esforçar para aquilo. Bicho, tem grupo de pessoas aqui que oferecem Kung Fu de graça, os negros não vêm na aula. Eles arrumam tudo, 1000 desculpas para aquele dia fartar na aula. Aí eu pergunto, mas escuta aqui, quando você está fazendo faculdade lá, você paga 500 pau por mês, 600 pau por mês na sua faculdade, você não falta um dia. Agora, para vir treinar Kung Fu, você arruma 1000 desculpas para não vir. Ai, porque vai ter uma festa lá, ai, hoje vai ter visita em casa, ai, hoje eu não sei o que tem acontecido que eu não vou. De graça, o nego não vem, cara. Falei, não, estou fora. Isso não é discípulo.
E mestre também não atura aluno assim. Vocês estão entendendo? O verdadeiro mestre, como esses grandes mestres, Shaolin, por exemplo, você dava um furo e te mandava embora. Falava, vai procurar a sua turma. Você não serve para ficar aqui na nossa escola, no nosso treinamento. Porque tem pessoas que são tão nível baixo, tão ignorantes, que tem que ficar mesmo com as igrejas universal da vida. Vai ralar lá mesmo, porque o seu nível de consciência é ali. O seu nível de questionamento não é tão grande para sair daquela igreja e buscar algo maior. ET é muito para a sua cabeça. Né? Se fala de ET, para ele é muito para a cabeça do cristão, né? Ele tem que andar 1 milhão de degraus ainda, várias encarnações para poder querer entender ET, para buscar o conhecimento através dessas forças. Então é esse estado de coisas. Então a relação mestre e discípulo é uma relação que deve ser extremamente consciente dos dois lados. E hoje, pode ter certeza, faltam muitos bons e verdadeiros mestres. Principalmente no Brasil, né? Principalmente longe desses grandes centros de sabedoria mesmo, né? Cidades do interior, então, né? Vai ter muito pouco grandes seres iluminados, com grande consciência, orientando realmente as pessoas a um novo estado de busca. Não tem. Você vai encontrar esses telespastores aí, escravizando todo mundo, né? Fazendo missa show, né? Missa show, né? Para atrair as pessoas em massa, louvar o nome do Senhor, como se isso resolvesse alguma coisa, né? Então, porque as pessoas têm que aprender a mudar aqui. E o verdadeiro mestre, ele transforma as pessoas de dentro para fora. É uma transformação que acontece lá dentro. Né? Olha, Jesus, por exemplo, era um grande mestre. Primeira coisa, ele nunca pregou dentro de um templo. Toda a sua vida, ele passou peregrinando, ele não era dono de nenhum templo. Primeiro ponto. Segundo ponto, sempre viveu a vida inteira sem dinheiro. Nunca quis a riqueza do homem, não necessitava do dinheiro dos discípulos para ensinar. Segundo ponto. Terceiro ponto, o seu método de dialogar com as pessoas era exatamente um método através do qual ele libertava as pessoas de qualquer jugo religioso e de qualquer estrutura de poder. Se você souber interpretar o Evangelho clara, você vai ver que todos os textos ele ensina o discípulo a buscar o reino de Deus dentro de si mesmo. Conhecei a ti mesmo e conhecerás a Deus. Essa é a máxima dele. Ele não pede para você primeiro conhecer a Deus. Como é que você pode seguir um Deus que você desconhece? Não é? Como você pode, e se você perguntasse para Jesus, mas como que eu posso conhecer Deus, mestre, para depois segui-lo? Ele falava, lá para dentro de você. Lá para dentro de você. Esse é o ponto crucial. Uma jornada que te leve para dentro de você. Não um mestre que escraviza você, que monopoliza o poder e diz assim para você, não vá naquele lugar lá, que lá tem o demônio. Se você perguntar para o mestre, para Buda, mestre, eu posso ir ouvir os outros mestres? Mas claro, você deve. Você deve o tempo todo buscar a luz, não importa quem é que esteja. Você deve conhecer tudo, buscar, pesquisar, estudar, encontrar a verdade lá dentro. Porque em todos os lugares que você for, todos os lugares a verdade não vai estar lá. Nenhum templo Deus está. Deus não está em nenhum templo, nenhuma igreja, nenhum mestre pode professar a palavra de Deus, que isso é a maior bobagem. Porque o verdadeiro Deus se encontra e só pode ser encontrado dentro de cada um numa jornada interna. Por isso que no Ocidente nunca aconteceu este exercício da meditação.
Como a filosofia do Oriente é uma volta para dentro, Deus só pode ser encontrado no silêncio interior, surgiu o exercício da meditação. Surgiu o exercício do isolamento. Eu vou me isolar nas montanhas, eu vou meditar, vou ficar só, porque aí eu volto para dentro. Eu evito, viver o mundo externo, a cidade, o barulho, a agitação, que faz com que eu viva externamente. Aí eu posso me concentrar mais e começar a encontrar mais a minha potencialidade interna. Então a meditação é uma ferramenta que surge do princípio filosófico, de que Deus está dentro de você, e você tem que encontrá-lo dentro de você. Ninguém pode estar com a palavra de Deus, isso é uma bobagem. Quando o cara abre a Bíblia, essa aqui é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Quando Jesus contava suas histórias, ele nunca falava que aquilo era a palavra de Deus, ele estava contando uma história. Muito bem, eu vou contar uma historinha agora, contada por meus guias espirituais orientais, que moravam no mosteiro de Shaolin. São vários mestres, são vários chineses orientais que viveram no mosteiro Shaolin e que contavam essas histórias para a gente em nossas reuniões. Para vocês entenderem como os mestres não gostam que você os siga. Como os verdadeiros mestres do Zen trabalham para que você encontre a verdadeira jornada em você, dentro de você, e nunca externo a você. Então eu vou contar uma historinha muito interessante que eu ouvi da boca deles, e que está no meu livro sobre Kung Fu e sobre Tai Chi, num livro que eu escrevi assim, há muitos anos atrás, que tem essas histórias desses grandes mestres espirituais. Então, um de nossos mestres, que sempre nos orientava, ele vai contar uma história de um outro mestre que também nos orientava. Esse mestre se chama, o que vai contar a história se chama Mestre Quan. Ele vai contar a história de um amigo dele chamado mestre por nós, Shang Li. Tá? Tudo bem. Então, todos os dias, ao entardecer, mestre Shang Li saía do mosteiro e embrenhava-se na floresta de Shaolin. Que naqueles idos lá atrás, dos séculos e séculos passados, era uma região de muita mata virgem ao redor do templo, que hoje está na província de Honan, ao norte da China lá. Era uma grande floresta. A palavra Shaolin, Lin significa floresta. Tá? Então o templo estava numa floresta muito densa, que tinha até tigre, tinha tudo lá, naquela época era floresta selvagem mesmo. Se você não conhecesse a região, e esse mestre, todos os dias à tarde, ele saía e entrava na floresta e desaparecia. E só voltava no outro dia pela manhã, o mestre voltava, entrava no templo. E um discípulo mais novo do mosteiro começou a observar isso, que o mestre todos os dias. E ele ficou encafifado em querer saber aonde que o mestre ia, se na floresta não tinha nada. E um belo dia, esse discípulo novo resolve seguir o mestre pela floresta, sem que o mestre perceba. Olha só a história, que interessantíssimo. O discípulo começa a seguir o mestre e o mestre se embrenhando na floresta. Não tem um caminho, sabe? Foi se embrenhando. Depois de praticamente quase que 1 hora de caminhada, depara-se uma clareira assim, e o mestre entra na clareira e o discípulo se esconde atrás. Aí o mestre se vira para o discípulo, como se tivesse pegado ele, entendeu? E nesse instante, o discípulo abaixa a cabeça, fica envergonhado, E começa a se aproximar do mestre. E nesse instante, simplesmente o mestre desaparece, desmaterializa na frente do discípulo. E some, como se fosse um passe de mágica. E desmaterializa, some, o mestre some.
O discípulo vê aquela cena, fica profundamente espantado. Mas a hora que a ficha começa a cair, o mestre não volta. E está escuro, super escuro já. E ele não sabe voltar para o mosteiro Shaolin. Quando ele percebe que realmente ele está perdido na floresta, completamente perdido, passa-se 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele não consegue sair da floresta. É só você imaginar um cara que cai aí na floresta da Amazônia, né? Ou na floresta aqui mesmo, esses jovens que saem por trilhas, né? No meio da mata aqui da Mata Atlântica, com rádio, com tudo, se perde no paixão, nem precisa mandar o bombeiro ir buscar os caras. E olha, e esse discípulo morrendo de fome, de frio, e chovia, ele se ferrava. Começava a se aproximar do inverno, já estava perto daquele frio que dava naquela região norte lá. Ele ia morrer. Ele estava numa situação assim de fome, de miséria. Andava por tudo e nada. Até que uma bela tarde, o mestre materializa de novo na frente dele. Quando ele estava mal já, hein? Materializa na frente dele. Não fala uma única palavra. E volta caminhando para o mosteiro e o discípulo atrás. Quando ele chega na porta do mosteiro, olha, na porta do mosteiro, o mestre se vira para o discípulo e diz assim para ele, apontando para ele: meu filho, em sua vida, quando alguém lhe apontar um caminho, não sigas. Só falou isso, virou as costas e entrou no mosteiro. Essa é uma história prática, simboliza o Zen. Ou seja, simboliza o quê? Você não pode seguir ninguém. Se você seguir alguém, fatalmente você se perderá. Esse é um dos exemplos que foi contado para mim, por ele, que fez parte integrante da minha vida. Por isso que o Laércio, até hoje, nunca eu vesti a carapuça de uma religião, nunca eu segui uma pessoa, um mestre ali, nunca. Eu posso ir, assistir palestras, cursos, e tudo quanto é lugar, ir no terreiro de Umbanda, ir no centro espírita, mas eu não sou discípulo daquele lugar. Eu sou estudioso, estudante. Eu aprendi que só existe um mestre que eu devo seguir, é a mim mesmo. E aprendi desse jeito, intercambiando e ouvindo esses seres de luz. Que para mim, eu aprendi que eles são seres de luz, porque eles aprenderam a me libertar. Nunca me escravizaram. Nunca disseram o que eu tenho que fazer. Nunca disseram que isso é proibido, isso não pode ser feito. Nunca falaram uma coisa assim para mim. Nunca. Por isso você pode aprender quem são, na verdade, os verdadeiros mestres pelo seu discernimento. O seu discernimento percebe quem tem e quem não tem sabedoria. Quem pode e quem não pode realmente ensinar você. Hoje em dia, no Brasil e no mundo, nós temos muitos sensitivos. Sensitivos que canalizam mestre tal, mestre da fraternidade branca, sensitivos que canalizam ET, leva você no mato para contatar ET, e tem sensitivo que vai na televisão, diz que é grande contatado de ET, e movimenta uma massa incrível que vai atrás dele. Só que quando esses caras abrem a boca, só falam bobagem. Eles podem ser até bons médiuns, mas não são mestres. Vocês não confundam médium com mestre. Porque às vezes os maiores médiuns são as pessoas mais ignorantes. Eles são bons canais. São bons canais. Quando o espírito fala, tudo bem. Mas quando ele fala, só sai besteira e só sai bobagem. Existem muitos paranormais, com grandes fenômenos paranormais, mas não serve para ser guru nem mestre de ninguém. Por isso tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. Vocês podem ser maravilhados por algum fenômeno, por alguma mágica, por alguma atividade paranormal que o indivíduo possa manifestar. E ficar encantado com aquilo, achando que aquele indivíduo é extremamente poderoso, maravilhoso. Tome cuidado.
Porque nem todo paranormal é realmente um sábio. E sabe conduzir a sua vida, sabe ensinar, sabe levar realmente você para a luz. Tem muito disso no Brasil, principalmente nas seitas ufológicas. Agora tem seitas ufológicas, né? Canalizadores de ETs, e cria-se uma seita em volta daquele médium, cria-se um grupo em volta daquele médium, que acaba ditando regras e leis severas para o grupo seguir, para as pessoas seguirem, ao invés de libertá-las. Por isso que o nosso Ashram nas montanhas vai ser muito diferente de tudo aquilo que você já viu na vida. Vai ser um dos únicos lugares onde você vai estar livre. Você não vai ser obrigado a viver sobre regras duras e severas. Você vai buscar o seu interior. Lá nós vamos ajudar você a encontrar a si mesmo. Sim, nós temos que criar uma nova forma do terceiro milênio de viver a espiritualidade. Não precisa ser altamente austera, sabe? Aquela coisa internada, aquela coisa que você não vive mais para o mundo, né? Não faz mais sexo, sabe? Só vivo para Deus. Para com isso. A espiritualidade pode ser uma coisa tão simples. E as conquistas podem vir de uma forma tão simples e tão maravilhosa. Não precisa tanto sacrifício assim, não. Fazer jejum, um mês de jejum, né? Vou viver de luz. Para quê? Tão gostoso comer uma pizza de vez em quando. Não precisa tanto sacrifício. A conquista da luz, ela vem até você de uma forma harmoniosa, gostosa, bonita. E dando risada, feliz. Não precisa ser aquele... Como aqueles sacerdotes rígidos, tudo tem que ser rir, não pode nem botar, né, manguinha de fora, porque é imoral, o espírito não gosta. O espírito adora uma menina com barriguinha de fora também. Não é besta? Né? Se cria moral, as pessoas criam uma certa moral e projetam essa moral para o plano espiritual. Como se o plano espiritual tivesse preocupado com a roupa que você está vestindo, né? Na verdade, são os homens que criam essas regras, porque eles estão reprimidos afetiva e sexualmente e moralmente dentro de si. Eles acabam criando as regras, né? As igrejas criam as regras, né? Só pode roupa até o pé, até o calcanhar, ninguém pode... A hora que sai dali, a sacanagem começa, né? Não adianta alguma coisa. É igual eu chegar para vocês e falar, no meu mosteiro ninguém pode fazer sexo, hein? No meu ashram. Não adianta, o cara saiu da porta do exército para fora, vai atrás da moita e manda ver. Né? Não adianta você reprimir ele ali, ele vai fazer em outro lugar. A repressão nunca serviu para nada. As proibições nunca serviram para nada. Somente para encher o saco do ser humano e prendê-lo e deixar ele de viver a sua verdadeira vida, a sua verdadeira busca. O verdadeiro Deus se encontra dentro de você. Então o único que pode dar a regra é você mesmo. Para você e para a sua vida. Não aceite nenhuma regra que venha de fora, que você observe e ela não seja lógica, não seja compatível com o seu jeito de ser. Pense nisso. Mas uma coisa eu acho importante que vocês devem observar, é muito importante existir um mestre vivo. Mestre morto não interessa, sabe? Mestre morto está morto, as pessoas, elas distorcem as palavras desses mestres que já foram, certo? E fazem uma confusão enorme. Aprender com o discípulo também não é muita boa coisa. Ou você aprende com o mestre, ou você não aprende. Que o discípulo também não entende o mestre direito. Você está entendendo? É aquela velha história. Eu tenho muitos amigos que eram discípulos do Osho na Índia. Puta ashram fantástico na Índia. Vocês não têm noção da grandiosidade do ashram do Osho na Índia. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem até cachoeira artificial. O cara aperta o botão, a cachoeira para. Porque era assim, a cachoeira fazia um barulho e tão óbvio de água, né? A hora que o Osho ia da palestra, apertava o botão, a cachoeira parava o barulho da cachoeira, o Osho falava. Acabava de falar, aperta o botão, a cachoeira volta de novo. Né? Muitos desses meus amigos que me mandaram falaram, olha, Laércio, depois que o Osho morreu, parece que a luz se apagou. Apagou a luz, entendeu? Não adianta você ir lá fazer um exercício com um discípulo, com um cara que estava lá.
Porque a luz do mestre é uma coisa muito forte. É aquela velha história, Jesus, né? Morreu Jesus, cara. E agora, vamos aprender com quem? Com o tio, do parente, do cunhado, Jesus? Não é a mesma coisa. Então, as pessoas precisam aprender a importância de um mestre vivo. Quando ele está diante de você, quando você pode ouvi-lo, trocar ideias com ele, aprender, absorver aquela luz. Isso assemelha-se ao seguinte: vocês imaginem que é a luz de um grande mestre, quando ele se manifesta em um certo lugar, numa certa situação, num certo país. Imagine um brejo à noite, Acho que já até fizeram essa experiência e chegaram lá e acenderam uma luz. Vocês vão ver o número de insetos que vem em volta daquela luz, atraído por aquela luz, é borboleta, inseto, é sapo que vem, enche de animais, aqueles bichinhos que ficam girando em torno da luz, atraídos pela luz. A mesma coisa acontece com um mestre vivo na terra. Quando ele começa a falar, a processar sua sabedoria, nossa, milhares de pessoas vão beber daquela fonte e vão estar diante daquela luminosidade, porque a vida aqui, embora é umas trevas profundas, quando surge um indivíduo com essa luz que pode orientar, que pode, né, trazer um ensinamento, é aquela convergência. Mas o que acontece no brejo quando a luz se apaga? Todos os insetos que não tinham sua luz própria, que não brilhavam por si mesmos, acabam voltando às trevas e continuam perdidos, eles não têm mais um foco. É como se aquilo não tem mais para onde ir. E acontece exatamente com os mestres vivos, nesse caso do Osho da Índia, que era o centro ali do ensinamento verdadeiro, de um cara com uma luz, uma sabedoria incrível. Ele morre, e agora? Quem vai sucedê-lo? Não tem ninguém para sucedê-lo ali. Não tem ninguém à altura. Os trabalhos continuam na Índia, sabe? Você está entendendo? Os trabalhos continuam, os cursos, as atividades. Mas acabou a luz do mestre. Por isso, ele sempre falava da importância de você encontrar um mestre vivo para te orientar, para que você possa seguir. Eles existem, são poucos, mas eles existem. Você pode procurar que você vai encontrar. Mas não significa que você vai ser escravo dele, tá? Você pode beber da fonte, ser orientado por ele, para encontrar essa força para caminhar para dentro de você. E peça muito às forças espirituais que te guiem até esses mestres. E que faça de tudo para não deixar que você caia na mão desses picaretas da espiritualidade, que vai te escravizar, e certamente você vai perder uma vida numa jornada idiota como essa. Vai ter que encarnar muitas vezes para conseguir se libertar do jugo dessa falsa moralidade. Eu sei, porque eu vou no astral à noite, quantos crentes que morrem, quantos indivíduos que morrem do outro lado e dão maior trabalho por viver uma falsa expectativa religiosa. E que lá não existe, as coisas não são desse jeito, eles foram enganados durante toda uma vida. Então isso é importante. Da mesma forma que vocês vão para a escola, vocês aprendem com seus professores, matemática, física e química, e vocês sabem o quão é importante ter um professor para te ajudar em matemática, física e química, não é? Não é importante? Sem o professor é duro aprender, não é duro? Se o cara está dando aula, dando os toques para você, mostrando, sabe? É muito mais fácil com o mestre. Por isso que eu falo, na espiritualidade também, é muito mais fácil se você tiver um bom mestre te orientando. Ele abre as portas para você, ele te ajuda a esclarecer e abrir a tua consciência para muitas coisas. Portanto, saiba valorizar esses mestres espirituais vivos, porque valorizar mestre morto não interessa. Ele já foi embora mesmo e você não vai ter nenhuma relação de contato com ele, vai só ler livros dele e vai ficar por isso mesmo. Porque o contato é a energia, né? É aquela troca de energia muito poderosa, muito forte que existe quando você está com o mestre vivo. É só vocês imaginarem abraçando Jesus, cara. Né? No final de um bate-papo com Jesus, você dá um abraço no homem. É aqui, deixa eu tocar essa energia aqui. Deve ser muito diferente, né? E você 2000 anos depois fica lendo o livro, tentar entender o que o cara falou.
E sempre tem aquele jeitinho de você encher o saco do mestre, né? Pô, mestre, não entendi aquele treco que o senhor falou. Explica de novo, vai. Tem a segunda, né? O mestre morto não tem jeito. Né? Você não tem jeito. Oh, dá uma dica aí. Então, por isso é muito importante vocês encontrarem esses orientadores, esses mestres que poderão dar a você uma semente, uma orientação nessa sua jornada e nessa sua busca pela vida. Ok? Então é isso, o nosso bate-papo de hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aí com a paciência de estar nos ouvindo e acompanhando essas nossas palestras em muitos DVDs que eu creio que você que gosta desse nosso trabalho tem acompanhado bastante as nossas conferências. Eu agradeço muito e o nosso intuito é lançar essas pequenas sementes aí no coração de cada um de vocês, para que a sua busca se torne mais harmoniosa, mais tranquila e que vossos dias sejam sempre de paz, luz e harmonia pela vida. Ok? Namastê, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz.